Boa noite, criançada, alunos do quinto ano. Hoje nós vamos ter a nossa aula de História, né? O objetivo da nossa aula hoje vai ser trabalhar aí o início do capítulo 2, que tem como título Povos e Religiões. E aí nós vamos ter como objetivo principal compreender aqui o papel da religião e da cultura para a formação dos povos antigos. Como ponto base para o nosso estudo de hoje, nós vamos ver a religião que compôs o início da colonização do povo brasileiro. Então, vocês tenham em mente que a partir do momento que o Brasil foi descoberto lá no ano de 1500, o nosso povo ele sofreu uma influência religiosa. E isso é algo comum dentro do contexto das relações que acontecem entre as sociedades, não só no Brasil, mas como em todo o mundo. Como vocês viram nas aulas passadas, a mudança do perfil da população, que antes era nômade e com o passar do tempo passou a se tornar sedentária, também aconteceu no Brasil. Se você pegar o povo que compõe a base da sociedade brasileira são os indígenas. E os indígenas, o perfil de vida deles era baseado no nomadismo. Eles viviam em uma determinada região, exploravam os recursos que eles utilizavam naquele momento e migravam dentro da floresta para outras localidades. A própria cultura indígena possuía os seus aspectos religiosos. Então eles tinham, por exemplo, a figura do cacique como uma figura que continha, né, o teor religioso, mas com o passar dos anos e com a chegada dos portugueses no Brasil, isso começou a mudar. Então os portugueses eles detinham no seu hábito cultural religioso a religião cristã, eles eram católicos, então a religião predominante dentro do contexto europeu, mais especificamente dos portugueses, era o catolicismo. E quando eles chegaram no Brasil, a história conta que a primeira coisa que eles fizeram, além de pôr o primeiro pé, né, dentro do território brasileiro e depois pôr o segundo pé, foi colocar exatamente uma cruz simbolizando ali a chegada deles num teor religioso. Então, naquela embarcação vieram, além, claro, dos marinheiros e dos oficiais, vieram também padres. E esses padres eles sempre faziam parte dessas expedições, porque eles tinham justamente como objetivo proclamar, né? Digamos assim, evangelizar novas terras ou novos lugares onde eles estivessem. Então, se vocês observarem lá na página 29, vocês vão ter exatamente essa ilustração. A primeira missa no Brasil, que é uma ilustração aí de Victor Meirelles, em 1861. Obviamente, isso aqui é uma ilustração que foi feita depois da chegada dos portugueses, que ocorreu no ano de 1500. Então, os povos que compuseram mais tarde a formação base da sociedade brasileira, além dos indígenas e mais tarde dos portugueses, também vieram os africanos. E, assim como os indígenas, antes tinham a figura do cacique, tinham os seus deuses voltados, a sua religião voltada para os elementos da natureza, nós vamos ter os portugueses com seus elementos religiosos voltados para o cristianismo e os africanos, né, com os seus elementos religiosos voltados para o candomblé e a umbanda. Uma coisa interessante é que do descobrimento do Brasil colônia, do Brasil império e da república, que é o que nós vivemos hoje, mais de 500 anos se passaram. E uma coisa ocorreu durante todo esse período, que foi justamente a interação social do mundo inteiro. Então hoje no Brasil, além de resquícios, né, das religiões, resquícios não, vamos corrigir, além de termos as religiões afrodescendentes, as religiões indígenas e o próprio cristianismo, nós também temos algumas religiões que chegaram ao Brasil, lá do Oriente Médio, da parte da Ásia, como o budismo e o islamismo. Então, essas religiões elas estão em processo de crescimento no nosso território.
E é interessante observar que quando a gente discute a religião, o primeiro princípio básico é compreender que cada pessoa tem a liberdade de fazer as suas próprias escolhas. Então, parte do princípio do respeito. E então, se você é cristão, você deve respeitar aquele que é budista. Se você é budista, você deve respeitar aquele que opta pela religião do islamismo. E assim por diante. O princípio básico é o respeito. E é importante observar que respeitar não é querer aquela religião para si. Isso daí é você se tornar um adepto da nova religião. São coisas diferentes. Você respeita quando você não discrimina, quando você não ridiculariza os símbolos religiosos e quando você tolera a pessoa no sentido de que, na verdade, a palavra não é tolerar. É quando você compreende que os princípios dela são diferentes do seu. Então ela pode ter algum hábito diário que talvez você não tenha, mas é importante você compreender que aquilo é algo que faz parte da religião daquela pessoa. Então nós temos que ter em mente isso. Na página seguinte, nós vamos ter o esclarecimento de dois aspectos importantes, diferenciando o monoteísmo e o politeísmo. Isso lá na página 30. Então o monoteísmo é quando você acredita em apenas um Deus. Uma religião bem característica monoteísta é o cristianismo. No cristianismo só existe um Deus. Já o politeísmo, ele acredita em vários deuses. Aí um exemplo por exemplo, o hinduísmo, que tem muitos deuses, né? E aí, quem é que está certo, quem é que está errado? Mais uma vez, é um princípio religioso. Você vai avaliar dentro da sua orientação religiosa familiar, dentro da sua cultura e tomar as suas decisões, tá certo? Então, para fazer a conclusão dessa nossa pequena discussão, eu quero que vocês façam a leitura da página 29 e da página 30 e respondam as duas páginas também. Tem algumas perguntinhas, qualquer dúvida deixa aí nos comentários que a gente vai responder, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula.